Pode iniciar, Marlon. Transmissão ok, né? Zoom, YouTube, nessa manhã de sábado, né? Onde estamos caminhando juntos aí há vários meses com o projeto 224. Então, se você não faz parte ainda, vamos seguir juntos, porque vamos conhecendo cada dia um pouquinho daquilo que talvez possa faltar aí na sua skill, na sua habilidade, para 2023, algo novo, uma nova conexão, se permitir, né? Um novo movimento. Então, no projeto hoje, nós vamos estar com o Bruno Cardoso, né? Ele que é casado, é cristão, pai do Miguel, né? Deixa eu ver aqui. É servidor e é imagem e semelhança de Deus. Então, esses encontros, eles têm sido simples, mas ao mesmo tempo engrandecedor. Então, seja bem-vindo, Bruno, nessa manhã de sábado, e que possamos aí nos conectar, aproveitar aí esse momento, essa manhã que está um silêncio aqui e que aquece o nosso coração esse movimento com todos nós aqui no projeto 224, e tem hoje e segue no sábado. Bem-vindo, Bruno, a palavra é sua. Obrigado, Marlon. Bom dia, meus queridos amigos. É uma satisfação estar aqui com vocês e alegria também estar participando dessa frequência, né? Que para mim vem sendo maravilhoso, né? A conhecer o grupo aqui, tá? Como o Marlon falou, eu me chamo Bruno, sou casado, tenho um filho chamado Bruno Miguel. Eu estou como servidor público do Tribunal de Justiça daqui do Maranhão. Tenho 37 anos, eu moro aqui na cidade de Catu, aqui no Maranhão. E como é que eu cheguei aqui até o grupo, né? Cheguei através fazendo lá na mentoria do Jogo da Vida, e nosso amigo Gil fazendo um transbordo, né? Transbordo como este. E eu entrei no grupo, né? No WhatsApp, não pensei duas vezes. E na live do Gil de transbordo foi uma live top, né? Aí eu cheguei, não perder tempo não, vou me conectar mais com esse cara aí, né? E estou aqui, né? Então, pessoal, hoje chegou o dia de eu contar um pouco da minha história, né? A gente vai contar um pouco da minha história e esse tema de necessidade versus propósito. Eu vou estar falando um pouco desse tema e falando um pouco da necessidade que eu tive e o porquê do propósito, né? Nós vivemos, nossa vida, ela é movida, acho, por dois caminhos, né? Que é a necessidade e o propósito, né? Só que quando a gente fala de necessidade, a necessidade é a necessidade da terra, né? Que nós temos, necessidade de se alimentar, né? Cuidar da nossa saúde, nos vestir. Sabe quando a gente fala de propósito, a gente fala, qual é o teu propósito, né? Bruno, qual é o teu propósito? Eu costumo dizer que quais são os meus objetivos, né? Porque o propósito maior, o propósito vem do alto, né? O propósito é de Deus, né? Eu tenho meu propósito, mas o propósito maior é dele, né? E tem que ser para ele. O propósito ele é bíblico, né? O propósito lá em Provérbios diz que o homem ele pode fazer vários planos, né? Pode estar lá no coração do Bruno, do Gil, do Marlon, do Ricardo, do Deus, vários planos, do Jackson, do Elton. Só que quem vai executar sempre será Deus, né? Sempre será Ele. Só que quando a gente coloca, às vezes, a nossa necessidade, né, acima do propósito, muitas das vezes a necessidade ela vai nos roubar o nosso propósito, né? Então, pessoal, falando nisso, eu vou falar um pouco da minha infância. A minha infância não foi uma infância que foi lá em São Luís, não foi, eu não sou aqui natural de Catu, né? Eu sou natural de São Luís. E ali, quando eu me deparei, eu morava morava em uma casa na qual minha família era minha mãe, meus avós, uma bisavó
e 6 tios, né? Então, você pode ver que eu residia numa casa que tinha muitas pessoas, né? Vamos arredondar aí uns 10, né? Só que ali, em certa idade, eu vi que tinha algo diferente, né? O que estava faltando alguém, uma figura ali, né? Foi quando eu perguntei isso para minha mãe, eu fiz uma pergunta para minha mãe, né? Mas por que a senhora chama de pai o meu pai, né? Então, ela foi me explicar, né? A historinha, né? Que teve, ou seja, meus pais são separados, né? Eu acho que meu pai se separou da minha mãe, eu não tinha nem 1 ano de idade que ela conta. E nisso, ela contou a historinha como foi, não foi uma historinha muito boa, né? Não foi uma historinha legal, ela viveu a história dela com meu pai. E assim eu fui sendo criado pela minha mãe, né? Nas dificuldades, minha avó, sendo levado para a escola com os meus tios. E aos 12 anos de idade, eu conheci, né? O meu pai, né? 12 anos de idade, antes de conhecer ele, eu lembro que eu escrevi uma carta para ele, que ele morava em Brasília, e ali eu escrevi uma carta com uma figura de um Super Nintendo, né? Eu acho que a galera conheceu o Super Nintendo, ou seja, era o brinquedo que o Bruno queria na época, né? Um Super Nintendo. E eu lembro que essa carta eu não obtive resposta dessa carta, né? Então, com 12 anos, veio meu pai e eu vi que tinha uma necessidade ali de eu ressignificar algo, né? Ou seja, ressignificar a figura paterna, né? Do meu pai, que a minha mãe contava a história. Então, quando eu tive esse encontro com meu pai, e não foi um encontro que teve aquela emoção, né? Por quê? Porque estava, né, no meu subconsciente uma história não muito legal. Então, ali tinha uma necessidade de ouvir a história dele, né? Então, ali, meu pai contou um pouco do que aconteceu, né? Então, cada um com sua história. E aí eu comecei a ver a questão do propósito de Deus na minha vida, né? Aí o pai, já com 12 anos de idade, né? Já sabia o que, mas já entendia o que eu já queria ser como profissional, né? Eu nunca tive um sonho profissional, né? Ah, eu quero ser professor, eu quero ser engenheiro, médico, advogado. Não, nunca tive esse sonho, né? Então, e sempre nas minhas orações eu colocava, Deus, que a sua vontade seja feita na minha vida, né? E aí o que aconteceu? Que com 12 anos eu conheci meu pai, então teve aquele encontro, e dos 12 anos até aos 21 anos, eu não tive mais contato físico com ele, né? Então, fiz depois, no meu ensino médio, eu vou contar aqui um pouco a história da questão escolar também, porque vocês vão entender, né? Até onde eu quero chegar. No meu ensino médio, quando eu terminei o ensino médio, o normal é você focar em um curso que quer fazer você quer se graduar, né? E eu era o contrário, eu queria ter algo, queria trabalhar, né? Trabalhar porque eu olhava a necessidade que eu tinha dentro do meu âmbito familiar, né? Não nasci no berço de ouro, então tinha necessidade de eu ter o meu, né? Então, não depender da minha mãe, nem da minha avó mais. E foi assim que aconteceu. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui dar aula de reforço escolar. Eu lembro que na minha casa, o meu tio ele trabalhava com serigrafia, então ele tinha uma mesa bem grande, né? E na qual ele estampava as camisas, e ele viajou para o Rio de Janeiro. Aí, opa, aquela mesa está ali, então eu vou usar ela para abrir um reforço escolar, no quintal da casa da minha avó. E ali eu chamei, né, a galerinha lá da rua, do ensino fundamental, que fazia o ensino fundamental, e até crianças para alfabetizar. E ali eu comecei a dar aula. Gente, o reforço escolar, comecei a entender o propósito que Deus tinha na minha vida, né? Porque através desse reforço escolar, eu fui entender o que aconteceu depois de 3 anos, 2 a 3 anos. O que aconteceu foi o seguinte, que comecei a dar aula, né, para a galera, só que eu vi que surgiu uma oportunidade, uma empresa, né, para eu trabalhar em uma empresa, que foi a empresa Microlins. Isso em 2006, por aí, eu acho 2006. Então, a Microlins era uma empresa na época, até hoje, mas na época era
era a elite na questão da informática, né? Aí, pô, vou trabalhar na Microlins, eu fui, né? Só que foi uma indicação de um amigo meu, eu nem sabia com o que eu ia trabalhar. E chegando lá, eu fui trabalhar de quê? Eu fui trabalhar para ganhar um salário de 7 centavos. Não era bem um salário, né? 7 centavos não era um salário. O que que eu quero dizer? Eu fui aquela pessoa na qual eu abordava algumas pessoas que passavam ali no centro, em frente à porta da Microlins, colocava o nome no papel e fazia a seguinte pergunta, né? Depois do que eu perguntava o nome, que eu perguntava se ela queria participar de um sorteio de bolsa, né? Bolsa para curso técnico, para curso de informática. Ah, eu quero. Eu pegava o nome e quando eu fazia essa pergunta, qual é o seu telefone de contato? Aí a pessoa falava, eu não tenho telefone. Hoje é comum, né? Você ter. Todas as pessoas têm um celular, né? Difícil alguém não ter, né? Mas naquela época, quase ninguém tinha celular. Celular era luxo, né? 2006, é o famoso tijolão, né? Que a gente falava. E para eu ganhar esses 7 centavos, eu tinha que colocar o número de telefone de contato, né? Da pessoa. Dava para alguém lá o vendedor interno da empresa, se ele conseguisse fazer a ligação para a pessoa, beleza, eu ganhava meus 7 centavos. Mas se não, eu também não ganhava, né? Não ganhava nada. Então eu vi que aquilo ali não dava certo, né? Poxa, eu estava dando aula, eu fui para a Microlins pensando que eu iria me dar bem, e eu também não segui, eu não tentei ficar mais tempo lá para ver se eu conseguia alguma promoção lá dentro, não. Eu peguei e saí logo, né, porque eu já estava focando em outras coisas, que era o concurso público, né? E eu consegui um emprego em uma frutaria, né? Eu fui ser empacotador, né? E na frutaria, só que foi questão de estágio, né? Então eu trabalhava só pela manhã. E eu vou confessar para vocês, a questão não era o que me interessava mais na frutaria, era na hora na hora que eu ia pegar, empacotava as frutas lá, legumes, e eu ia deixar a sacola no carro do patrão, né? Para quê, Bruno? Porque tu te interessava por esse momento? Porque era a hora que ia ganhar uma gorjeta, né? Ou seja, eu iria somar com aquilo que eu não era assalariado, né? Mas eu tinha uma oportunidade ali de ganhar uma gorjeta. Então, eu olhava logo, eu vou confessar para vocês, eu olhava logo, se tem uma chavezinha, né? Se a pessoa tinha uma chave ali na cintura, eu empacotava direitinho, levo para o senhor, pegava o carrinho, levava até o carro, e ali eu esperava a gorjeta. Às vezes vinha, às vezes não vinha, mas a questão não é a gorjeta que você está ganhando hoje, né? Eu estava ali, eu estava ali alegre, porque eu ganhava, não dependia mais da minha mãe, né? Nem da minha avó, né? Meu pai também, eu não tive mais contato com ele, né? Desde essa época que eu falei para vocês. Então, eu comecei a ganhar ali pela produção da manhã, pelas gorjetas, e à tarde ia para a Lan House. Só que essa Lan House, para que eu iria para a Lan House? Para estudar para o concurso que eu estava focando. Eu tinha sido reprovado no concurso da Marinha, né? E eu queria entrar na Marinha, né? Não consegui, quando eu me alistei, eu não consegui ficar no quartel, né? Seguir a profissão de militar, mas eu tinha um objetivo de ser militar. O que me chamava a atenção era a Marinha. Então, pessoal, eu me deslocava nesse período, me deslocava da minha casa até a Lan House, acho que levava uns 30 minutos para chegar lá, né? E enquanto as pessoas ficavam jogando videogame lá, eu estava estudando, né? Então, pegava a questão, começava a anotar as questões, e o legal, como eu falei para você, lá no reforço escolar, porque o concurso da Marinha, ele exigia nível fundamental, que eu prestei o concurso para fuzileiros navais, né? Corpo de Fuzileiros Navais. Eu não sabia nem o que o fuzileiro fazia. Eu queria era entrar na Marinha, né? Viver minha independência financeira, seguir carreira e vamos que vamos. Eu só tinha aquela vontade de ser militar, né? E eu fiz a prova da Marinha nessa segunda vez. Eu consegui ser aprovado. Lembro que em 2007 eram 700 vagas, eu consegui passar em 500 e pouco. E passei não somente devido a esse meu estudo que eu fazia na Lan House, mas sim também que me ajudou muito foi o reforço escolar, que eu tinha aberto uns 2 anos atrás. E então,
Quando eu passei na prova objetiva, tinha outro detalhe, né? Eu não sabia nadar, né? Ah, tu vai para a marinha e não sabe nadar, né? Era aquela questão, eu não ia ser marinheiro, né? Eu ia ser fuzileiro naval. Só que eu não sei quem aqui uma vez falou que queria ser o BOP, queria ser do BOP, né? Eu não, quero ser fuzileiro naval e eu vou ser comandos anfíbios, né? Só que, pô, comandos anfíbios, realmente, se eu quiser ser caveiro, eu tenho que saber nadar, né? Aí eu fui fazer o quê? Fui fazer natação. Eu acho que faltava, eu acho, uns 3 meses para o teste físico, né? Aí eu comecei a fazer natação. Eu lembro que na época, para você ser aprovado na natação, você tinha que nadar 50 metros em 3 minutos. Para quem sabe nadar, isso é moleza, né? No dia da natação, eu vi amigos lá fazendo isso em segundos, menos de 1 minuto. Eu fiquei na expectativa. Aqui no Maranhão foram aprovados 10, né? 10 candidatos foram aprovados. Então, todo mundo sabia da minha historinha, né? Que eu não sabia nadar. Então, quando eu mergulhei na piscina, foi daquele jeito, foi no empurrão. Então, tal que quando eu consegui, todo mundo vibrou e tal, é isso aí, tá, vamos lá, agora vai todo mundo viajar, né? É aquela alegria, né? Aí, o que aconteceu, pessoal? Aí eu fui aprovado, graças a Deus, no final, eu acho que fiquei 200 e pouco. E aí que eu falo para vocês, eu tinha toda essa necessidade, né, de não depender da minha mãe, né, da minha avó, mas Deus tinha um propósito maior para mim. Que propósito seria esse? Não era ir para Maria? Eu digo que não, não era nem para Maria, não era nem para eu realizar esse meu sonho, o propósito era maior ainda. Vocês lembram quando eu estou falando para vocês que eu fiquei alguns anos sem ter contato com meu pai, né? E uma infância meio difícil, aí conheci aos 12 anos, e depois fiquei afastado um bom tempo, tenho mais contato físico. O curso de formação da Marinha, do Corpo de Fuzileiros Navais, acontecia em 2 estados, né? Que era no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. A galera que passou aqui do Maranhão foi para onde? Para o Distrito Federal, né? A Escola de Fuzileiro Naval lá de Brasília ficava lá no SEAB, né? Que é lá em Brasília, e meu pai morava onde? Em Brasília, né? Eu, rapaz, eu vou para Brasília e... Então, quem que vai me auxiliar lá? Meu pai, né? Aquele cara que eu não queria nem ter mais contato com ele. Ah, ele já viveu a vida dele, eu vou viver a minha vida, né? Não quero mais contato com ele, mas eu acho que Deus falou assim, não, eu tenho um propósito para ti, que é aproximar vocês dois de novo. Aí meu pai foi lá, foi me receber lá na rodoviária. Lá no corpo, o curso de formação de fuzileiros, eu acho que é um dos piores cursos que tem, né, na questão militar. Ralei pra caramba, ralei muito mesmo. Passei por coisas que eu pensava que eu não queria passar. Os caras chegavam em mim, tu com essa cara de apagadão, não sei o quê, tu vai sair daqui, é aquela coisa. Quem já assistiu o Tropa de Elite aí é pior do que aquilo. Aí eu fiquei 40 dias sem poder falar. Olhei meu pai um dia antes de começar o curso, né? Aquela alegria dele, né? De o filho estar perto e tal. E depois eu fiquei 40 dias sem poder falar com ninguém, né? A famosa quarentena, né? Que você não pode falar com ninguém, você não pode ter contato com família, com familiar nenhum. E eu levei um tijolinho, né? Levei um celular para Brasília e eu consegui esconder no armário. Cara, se me pegasse com esse celular, eu não sei o que iriam fazer para mim, né? Comigo. Mas eu escondi o celular e eu consegui, através de mensagem, ter contato, né? O pessoal lá em São Luís, né? E com meu pai também. Mas só de madrugada, escondido, né? Então, 40 dias, ralando pra caramba. Quando meu pai chegou lá no quartel, depois de 40 dias, depois lá na escola, os instrutores chegou lá para, ó, seu filho aí vai sair outro aí, não tem mais, vai sair agora homem, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, meu pai estava muito alegre também. A primeira ligação que eu fiz lá para minha casa, para falar com minha mãe, telefone bloqueado, né? Poxa, não consegui falar com minha mãe. Eu liguei para minha madrinha. Se alguém conseguiu falar um oi, né? Eu não consegui falar nada, só as lágrimas descendo, porque o psicológico da pessoa fica mesmo abalado, né? Mas depois o curso começou a ficou melhor o curso, né? Você passou pelas instruções mais pesadas, na qual muitos desistem no início, né? Então ficou legal, né? E eu lembro que um mês antes da formatura, né? Um mês antes da formatura de eu me formar, né? Queria ser fuzileiro naval e tal, agora é fuzileiro, vou seguir carreira na Marinha. E do nada, pessoal, do nada veio
cara, eu vou embora, né? Aí do nada veio aquela vontade de ir embora. Eu chamei meu instrutor e falei para ele, olha, eu quero ir embora, eu vou voltar para o Maranhão. Ele, como, rapaz, formatura tá bem aí e tal, tu já passou por tantas coisas, agora é só o ensaio, né, o desfile. Aí eu, não, eu vou para o Maranhão, quero ir embora e não dá mais, não. Aí nem eu entendi porque que eu estava falando aquilo, né? E liguei para o meu pai, ó, pai, eu pedi para sair da Marinha. Aí ele, rapaz, não faz isso, mas tu já falou com o instrutor? Eu falei com o instrutor, mas eu ainda não estou desligado. Aí quando foi no dia seguinte, o instrutor pediu para eu tocar o sino, né? Cara, eu tinha assistido Tropa de Elite, né? Sino é para os fracos, né? Tinha botado sino é para os fracos, eu não vou tocar sino nenhum. Para que eu vou tocar o sino? Se eu passei pela toda a instrução, né? Aí cheguei para o instrutor, não vou tocar o sino, não vou tocar, não, o senhor tem que tocar o sino. Cardoso, era Cardoso, né? Aí, não vou tocar o sino, vai. Aí, resumindo, eu fui, né? Toquei o sino, aí, na hora que eu toquei o sino, a galera veio, cara, o que é que tá fazendo? O que foi que aconteceu? O pessoal do Maranhão já não éramos mais 10, né? Éramos ali uns 5 já, metade já tinha desistido também. E a formatura também aí, cara, fica, o cara não dá mais. Então, bati o sino, depois meu pai foi lá na escola e disse, ó, fica, cara, não faz isso. Então, enquanto a documentação ainda não foi assinada, fica aí que eu te ajudo aqui em Brasília. Pessoal, eu estava olhando o pessoal ensaiando, né, da formatura. Eu passei, eu acho, quase uma semana, né, esperando minha documentação ficar toda regularizada para voltar para o Maranhão. Foi quando eu falei pro almirante, né? Almirante não, para o sargento disse que o almirante ainda não tinha assinado. Eu falei para ele, eu acho que isso nunca aconteceu na Marinha, eu acho, ainda mais no Corpo de Fuzileiro. Alguém ter pedido para sair e voltar de novo, né? Eu pedi para voltar. Ah, cara, mas quando eu pedi para voltar, se eu quer voltar, eu quero. Aí eu voltei. Só que eu nem imaginava o que iria acontecer comigo. Como eu passei uma semana, os meus amigos tudo ralando ainda, às vezes desfilando para formatura, e uma semana só no alojamento, né? Ouvindo música, assistindo TV, comendo, aí eu poderia comer o que eu quisesse já. Foi o que aconteceu comigo. Voltei e ralei mais do que eu tinha ralado, né, anteriormente. Mandava subir em árvore, me arrastejar, tomar banho de madrugada. Aí fizeram loucura comigo. Meu Deus, o que está acontecendo? Pedi para sair, eu peço para voltar, mas sabe o que era? É o que a gente conversa muito. Às vezes a gente quer agradar as pessoas, né? Aquela necessidade de aprovação. Aí, vixe, como é que meu pai vai me olhar agora? Minha mãe já estava se arrumando, se programando para vir para minha formatura, né? Aquela alegria toda. Então, pela necessidade da aprovação da minha família, eu pedi para voltar. Sendo que eu acho que o que Deus queria fazer comigo, ele já tinha feito, que era, ou seja, me aproximar mais da figura paterna, né, do meu pai. Talvez eu fui entender isso depois, né? Aí o que aconteceu, eu vi que eu pedi para sair de novo, né? Resumindo a história, eu pedi, não, eu chamei o sargento, aí quando eu pedi para sair de novo, eu fui xingado, eu fui esculhambado, se eu queria fazer graça, eu pensava que ali era o quê? Eu fui xingar pra caramba, sei que providenciaram minha documentação e mandaram embora mesmo. Vai, Timóteo, quer ir embora? Vai embora. Então, pessoal, eu vivi esse momento aí lá na Marinha, então, algo que eu queria, né, algo que eu sonhava, que era ser militar, fui para lá, mas eu acho que o propósito era outro, né, realmente não era para eu servir a Marinha, né. Então, eu voltei para o Maranhão, né, do zero, né, e agora, o que é que eu vou fazer, né? E aí surgiu, né, vagas aqui na empresa privada mesmo, aí comecei a trabalhar, comecei a fazer faculdade, né? Fiz o vestibular, fui aprovado. E enquanto eu fazia a faculdade, eu também estudava para concurso, né? Aí veio as reprovações. Fui reprovado em vários concursos mesmo, né? Que eu estava fazendo. Aí começou a vir algumas aprovações, né? Aprovação de prefeitura, mas eu fui, depois eu saí, mas era questão que eu não me identifiquei muito, né? Por causa que a cidade era Alcântara, eu tinha que atravessar de lancha, né?
e não compensava. Aí depois eu passei no IBGE, né? O IBGE era temporário, né? E surgiu o concurso do tribunal, né? Isso eu já estou falando para vocês isso lá em 2011 já, né? Aí surgiu o concurso do tribunal e foi quando eu estudei, me dediquei muito, porque sempre vinha na minha mente, poxa, eu poderia estar seguindo a carreira na Marinha, poderia estar bem lá na Marinha e até agora eu não consegui nada. Então, eu me dediquei bastante para esse concurso. Então, tal que eu fazia a faculdade, trabalhava. Lembro muitas vezes que meu jantar, às vezes, muito era um Nikito, né? Biscoito Nikito, quem conhece Nikito. Então, botava na mochila os biscoitos, e quando tinha aula num curso preparatório para o tribunal, eu ficava lá me alimentando de Nikito, uma alimentação saudável, né, Jadson? Mas era o que estava dando para fazer na época. Então, eu estudei, eu lembro que um domingo, no Dia das Mães, né, eu saí de casa chorando, né, porque eu queria passar aquele dia com minha mãe, né, sabia? E eu ia passar o domingo todinho estudando, né, de 8 da manhã até as 22 horas, porque estava próximo da prova. E quando o dono do curso chegou na sala, né, no auditório, não tinha nem a metade da metade dos alunos que a turma tinha capacidade, né? Tinha capacidade do número de alunos. Aí ele falou, olha, vocês estão aqui, vocês poderiam estar na praia, vocês poderiam estar almoçando com a mãe de vocês ou em outro lugar, mas o melhor presente que vocês podem estar dando para a mãe de vocês é a aprovação no concurso. Então, isso aqui não é em vão. E, graças a Deus, resumindo essa história do tribunal, eu fui aprovado, né? Então, fui aprovado nesse concurso. Eu lembro, na época do edital, para eu escolher para onde eu queria concorrer à vaga, quando eu escolhi Icatu, eu fiquei em dúvida entre Humberto de Campos e Icatu. Só que quando eu olhei esse Humberto de Campos, foi desse jeito a minha escolha para Icatu. Humberto de Campos, até com um nome bonito, Humberto de Campos. Icatu, um nome assim meio estranho, eu vou escolher esse Icatu aqui. E deu certo, né? E não sabia eu que Deus estava com um propósito, outro propósito na minha vida, porque quando eu passei no tribunal, eram 3 vagas para o meu cargo, né? Que o efetivo para esse cargo são três vagas. Aí eu consegui entrar em contato, eu passei em segundo lugar e na verdade era cadastro de reserva, né? Não tinha vaga. Eu fiquei em segundo lugar, né, para Icatu. E eu consegui entrar em contato com o primeiro colocado. O primeiro colocado me disse o seguinte: olha, Bruno, aqui a situação do fórum aqui de Icatu é o seguinte: para o nosso cargo, tu sabe que são 3 efetivos que tem que ter, né, no fórum. Sim. O primeiro, ele mora aqui em Icatu, então ele não vai sair de Icatu. Eu estou chegando agora, então eu não vou sair daqui. Para tu vir para cá, ou tem um servidor aqui que ele quer ir para a comarca de Morros, ficava a 10 quilômetros de Icatu. Eu não sei se era a família dele ou era a família da esposa dele, né, que residia em Morros. Então, para tu vir para cá, cara, é só se ele conseguir a remoção dele e a vaga que ficar é a tua. E graças a Deus, Deus usou ele pediu a remoção e eu fui chamado, né? E aqui em Catu, o fórum é vara única. O que é isso, Bruno? Ou seja, o fórum que é vara única, ele pega ali todos os processos, né? De toda ação, seja criminal, do juizado, civil, família. Só que aqui em Catu tinha algo atípico, né? Que era dividido por salas. É como se tivesse várias varas no fórum, dentro do fórum. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, fui me apresentar para a juíza na época, a juíza falou o seguinte: ó, tu vai trabalhar com processo de família, como se fosse trabalhar na vara de família. E eu fui atender quem? Pessoas divorciadas, né? Mães solicitando pensão alimentícia. Aí vem de novo na minha é brincadeira, eu vou olhar em prática o que a minha mãe viveu, né? Ai, meu Deus do céu, aí eu ficava naquela. Aí vinha um sentimento, quando eu estava atendendo a essas pessoas, vinha aquele sentimento, às vezes, de meio de revolta, né? Porque eu sei o que a minha mãe viveu na época, né? A dificuldade que ela viveu. Mas e por outro lado, Deus falando, é tipo assim, Deus te modelando, né? Você, tu tem que sarar, tem que ressignificar essas coisas. Então, comecei a trabalhar na vara da família,
Comecei a atender essas pessoas que procuravam a justiça, a mãe querendo pensão alimentícia, às vezes casal querendo se divorciar. E eu lembro que muitas audiências que eu fiz com a juíza, até hoje faço, eu sempre falo o seguinte, né, na maioria das vezes para o réu, né, para o requerido, que é o pai, porque na audiência, principalmente na audiência de alimentos, ação de alimentos, cara, não é o valor que tu vai pagar para o teu filho, né, os R$ 100, não é 150, R$ 200. Isso vai mais além. O teu filho precisa do teu carinho, da tua atenção. Teu filho quer ter contato contigo. O valor que tu vai dar para ele, isso aí é insignificativo do que tu tem que representar para ele, que é a figura de pai. Mas isso eu falando porque eu senti essa dificuldade um dia, né? Às vezes eu vou fazer aqui coleta de DNA, que é nos processos de ação de investigação de paternidade. Tá ali um casal que não deu certo e tem uma criança inocente ali que não sabe nem o que está fazendo ali naquela sala, né? E muitas das vezes o pai não reconheceu a criança devido a uma discussão banal entre o casal. Aí teve a separação. Às vezes é porque a mãe fala alguma coisa, o pai fala alguma coisa, não reconhece e fica com raiva, não reconhece aquela criança e chega ao ponto de a gente fazer uma coleta de DNA, né? Para né, enviar para o laboratório e fazer o exame de DNA. E nesse momento eu tenho a conversa com o casal, e principalmente com o requerido, né, o pai. Aí ele fala, não, eu só não reconheci por causa disso e tal. Tu tem a oportunidade de reconhecer o teu filho. Aí eu fico muito alegre quando, nesse momento, o pai reconhece a criança como seu filho, aí a gente vai discutir a questão dos alimentos. Nós já conseguimos até fazer reconciliação, né, nesses momentos, porque é o que Deus quer. Deus quer que a família fique unida, né? Deus quer que a família venha a ser próspera e não ser destruída, né? Então, às vezes, a gente passa por alguns momentos difíceis aqui no meu serviço, sim, às vezes você tem que fazer coleta de investigação de paternidade com pai e filha, ou seja, o pai abusou da filha, e diversos casos, né? Então, pessoal, eu vim para Icatu, né? Aconteceu isso aqui comigo, né? Eu fui parar numa vara da família. E outra coisa interessante que aconteceu, que foi aqui que eu constituí a minha família, né? Porque a minha esposa é de Icatu, minha esposa é icatuense. Então foi aqui que eu conheci ela, foi aqui que eu casei, foi aqui que eu ganhei duas bênçãos, né? Que é o Bruno Miguel e a Sara, só que a Sara não está mais no nosso meio, né? Quem acompanhou uma live do JB, né? Eu compartilhei um pouco isso, que em 2020 nós vivemos um momento difíceis eu vivi um momento difícil com a minha esposa, né? Que eu passei um mês no hospital com ela, para ver se a Sara nascesse viva. Ela nasceu viva, né? Mas no dia seguinte chegou a óbito, felizmente. Mas a gente tem que se mover pelo propósito, né? É pelo propósito dele. A gente tem que entender qual é o propósito de Deus em nossa vida, né? Não é fácil, né? Como você imagina, né? Ver nosso propósito. Às vezes a gente quer viver pela nossa necessidade, né? Ah, eu não necessito disso. Você vai vivendo pela necessidade. Às vezes até esquece de fazer esse alinhamento, né? Do teu corpo, da tua alma, do teu espírito com Deus, né? Deus, o que é que o Senhor quer realmente de mim? Qual é o propósito do Senhor na minha vida, né? E às vezes a necessidade faz com que a gente perca o propósito de Deus, porque a gente quer agir só por impulso, né? Lá em Provérbios mesmo diz, né, como eu falei para vocês, né, que a gente quer fazer nossos planos, tem que ser da nossa forma, e não, é Deus que executa, Deus que quer fazer a vontade dele. Lá em Eclesiastes diz que tudo tem um tempo determinado, né? E debaixo do céu existe um propósito, né? E aí, qual é o propósito de Deus na minha vida? Né? Eu tô aqui para apertar os botões dos start, né? Ou seja, eu não posso ficar parado, eu tenho que me movimentar. Mas quem vai fazer acontecer, né, da forma que tem que ser, é ele, porque tudo é para ele, né? Tudo é dele. Então, às vezes que faz a gente perder o nosso propósito com Deus, o propósito de Deus em nossas vidas, na verdade, às vezes são três coisas, que às vezes é o financeiro, né? Às vezes se preocupa muito em só ganhar, em só ter, né? E às vezes você acaba indo para o caminho errado.
Às vezes é o emocional, às vezes é o físico, às vezes a pessoa está tão abalada emocionalmente. Hoje a gente vê vários jovens e adolescentes suicidando, cometendo suicídio, né? Porque depressão, né? Mas cada um de nós temos algo especial aqui na Terra, né? Nós temos a nossa semente para ser plantada na vida de várias pessoas, né? Qual é a semente que você está plantando na vida das pessoas? Onde eu estou hoje, eu não estou pelo salário, né? Eu não estou pelo ambiente. Do meu trabalho para minha casa, eu levo 5 minutos andando, né? Ou seja, eu moro numa avenida, fora fica do outro lado. Mas o que é que eu posso estar fazendo hoje com os assistidos aqui da justiça aqui? O que é que eu posso estar plantando minha semente na vida de cada um? Para vocês terem uma ideia, num fórum eu já recebi farinha, porque aqui é interior, né? Então as pessoas chegam às vezes ali com farinha na recepção, com camarão. Aí o que é isso? Não, não sei quem deixou aí para ti. Às vezes vai pessoalmente, olha, eu não estou aqui para receber essas coisas. Aqui a gente está para servir mesmo aqui. Por quê? Porque foram tantas situações difíceis que a gente tentou resolver. De certa forma, a pessoa quer agradecer, né? E às vezes leva, a forma de agradecer é levando alguma coisa para você, né? Mas se torna amigo, né? O legal é você fazer aquela amizade. Infelizmente, tem alguns casos que a gente tem que agir conforme a lei, então já dei ordem de prisão em balcão, porque tem mandado de prisão aberto, né? O cara vai receber uma notícia, tem lá pensão atrasada, e, ó, cara, vai sair daqui preso. Aí depois ele não quer nem te olhar, mas depois ele entende, aí já faz amizade. Então, qual é a semente que você está plantando hoje, né, no ambiente que você está, né, na situação na qual você se encontra? Então, a questão do 10 em 1, da mentoria que eu estou fazendo, eu posso tirar para mim algo principal que aconteceu na minha vida, foi essa questão da paternidade, né, com a parceria que hoje eu tenho com meu pai. Eu até comentei com o Jackson uma vez que ele tinha ganho um terreno dele, né? Acho que foi ano passado que ele chegou para mim, Bruno, eu não tenho mais precisão de voltar para o Maranhão, eu não quero voltar mais para o Maranhão. Tu não quer tomar de conta de uma terra aí? São 12 hectares. Pô, legal, cara, 12 hectares. Essa terra fica em Buriti, né? Fica em outra cidade. E eu ainda não fui conhecer essa terra. Por quê? Porque eu ainda estava ainda com aquele pensamento, pô, aqui meu pai já viu a história dele, deixa eu ver a minha história daqui para diante. Tipo aquela coisa de orgulho, né? Não querer nada a mais dele. Aí eu deixei de lado. E eu, na live, uma live dessa aqui de transbordo, aos sábados, que o Jackson fez, isso aí me destravou também, né? Aí quando ele começou a falar da questão orgânica, aí eu, poxa, meu pai me ofereceu uma terra, por questão de orgulho, eu não estava nem aceitando. E o Jackson falando isso, olha como é que eu posso usar essa terra para produzir, porque eu gosto disso, né? Eu gosto muito do setor agropecuário, eu gosto demais, me chama muita atenção. Tanto questão orgânica como questão de gado também. E aí eu falei com o Jackson até falou, olha, Bruno, é até complicado tu produzir algo em uma cidade e ficar em outra, mas tem um detalhe. Lá em Buriti, que fica a terra, lá tem um fórum também, né? E eu posso morar lá. Mas não é minha necessidade, né? Não sou, não é... Se eu for agir por necessidade, eu vou e pronto. Mas o que é que Deus... Qual é o propósito de Deus? É para eu ir para lá? Está em, tá em stand-by, né? Então, ou seja, eu não quero agir por impulso. Sempre eu agi, né, pedindo a sabedoria de Deus, né, que Deus venha fazer o propósito dele na minha vida e não atender às minhas necessidades, porque nem atender às minhas necessidades é o propósito dele. O propósito tem que ser do alto, né? Não é o meu propósito, o propósito tem que ser sempre do alto. Então, tem a terra lá, né? Eu ainda não fui olhar, mas aí aconteceu outra coisa. Eu conversando com meu pai, né? Depois que eu falei com o Jackson, eu contactei meu pai de novo. E aí o que aconteceu? Que eu fiz uma parceria com meu pai, né? A gente estava conversando semana retrasada, e essa semana eu fiz uma parceria com ele. Olha, eu não vou sair de Catu agora. Talvez um dia eu vá para Buriti, tem um fórum lá. Mas já que o senhor tem uma terra aí em Tocantins, né? Se eu gosto também de gado, e eu fiz uma parceria com ele. Eu peguei
um pequeno dinheiro que estava parado, mandei para ele essa semana. Olha só, um dia eu querendo que meu pai, né, mandasse dinheiro para mim, hoje eu peguei, mandei para ele, ó, investe aí, compra aí umas 3, 4 vacas paridas aí, e vamos tacar um projeto aí de gado aí para frente, né? Então, entrando em um projeto de pecuária lá com ele, né? Ele tem pasto lá, tem gado, meu Deus do céu. Gente, eu nem esperava fazer um dia parceria com meu pai, né? Fazer algum projeto com ele. E agora, questão de um mês para cá, mais um propósito de Deus aí na minha vida. E se eu vou ser o rei do gado, eu não sei, né? Mas eu apertei o botão de start, o negócio é se movimentar, é iniciar, fazendo os seus movimentos, e o que for para ser, Deus fará, Deus irá cumprir. Se for para eu ir lá em Buriti, por que não fui em Buriti lá, começar lá a fazer alguma questão orgânica lá, uma produção orgânica? Não é o momento, né? Se for o momento, eu vou para lá, né? Não sei qual vai ser o exato momento. Então, pessoal, mais uma parceria aí com o meu pai. Desbloqueei, hoje eu posso dizer para vocês que eu desbloqueei totalmente essa questão da paternidade, né? Ressignifiquei toda a história que foi contada pela minha mãe, pelos meus avós. Como eu falei para o Marlon na live dele também, que o meu pai viveu a história dele com a mãe dele, com a minha mãe, viveu a história dele com a mãe, e agora chegou o tempo, eu já tive a oportunidade de ver a história com ele, né? Só que não aconteceu, né? Começamos. E agora a gente está vivendo, eu estou vivendo essa história aí com meu pai mais uma vez, você construindo a minha história com ele, né? E esquecendo o que eu ouvi, né? Ressignificar tudo aquilo que eu ouvi lá na infância. E algo que ele me falou, eu me emocionei quando ele me falou, foi o seguinte: ele falou assim, Bruno, depois que eu tive um encontro real com Deus, eu me arrependi de tantas coisas que eu fiz, tantas coisas que eu fiz. Hoje eu sou uma nova pessoa. Então, meu pai teve esse encontro real com Deus. Hoje ele vive para o propósito de Deus também. Ele congrega em igreja. Eu não estou nem congregando hoje, né? Mas meu pai está congregando. Né? Eu fico feliz, né? Toda vez que eu tenho um momento de falar de Deus para ele, eu falo. E estamos aí agora para isso, né? Hoje, na mentoria, eu estou querendo aprender muita questão do digital agora também, né? Então, estou aí no mercado, estudando aí na plataforma lá da mentoria, no mercado de afiliados, né? Para começar ali devagar no mercado de afiliados, não tem produto ainda, nenhuma mentoria, mas quem sabe o que é que Deus tem aí para nós, né, lá na frente. Também, recentemente, semana retrasada, eu fiz uma aquisição digital que me rendeu aí quase R$ 1.500, né? Só ali no digital, ali, trabalhando com... Acho que muitos já ouviram falar, questão de mídias, né? Aí tudo é buscar conhecimento, né, pessoal? Às vezes ali eu tinha tanto... no meu cartão ali tinha uns pontos, eu fiz ali uma troca ali, eu consegui fazer a operação e veio... deu para conseguir aí um valor de aproximadamente R$ 1.500, que eu ainda vou receber, mas deu tudo certo. Então, é algo que eu posso estar também já estudando. Então, o digital está isso o digital está aí para a gente aprender também, né? Então, esses desbloqueios aí que eu tive na questão da paternidade, agora aprendendo digital, e grato a Deus, né? Grato a Deus aí por tudo que Deus tem feito na minha vida até aqui e o que ainda vai fazer, né? Porque o importante é isso, é a gente não parar, a gente se movimentar e estar apertando sempre o botão do start, né? Não ficar parado, que o que vai vindo alto, meu amigo, é bem maior do que as suas necessidades, do que você imagina. Hoje nós estamos aqui numa sala aqui, e quem sabe amanhã, né? O que a gente pode estar fazendo. Então, obrigado pela oportunidade. A frequência que eu estou tendo aí com vocês é excelente mesmo, uma frequência top demais. Frequência essa que eu não tenho no ambiente na qual eu vivo, né? Não tem como ter aqui, são outras mentalidades, então, mas aqui com vocês é aprendizado direto. Então, grato, obrigado. Se quiser fazer alguma pergunta, vamos que vamos. Olha só que bacana, Bruno. Quero agradecer aqui a sua história, né, de vida, que realmente em alguns momentos nos sentimos tocados. Então, algo em nós reverbera aí para um sentir, né, para um novo olhar para a vida, esses insights, essas chaves que giram
Então, perceba, né, que nessa história toda, o Bruno, ele tinha algo a mais, como todos nós, seres humanos. Tinha ali a sua centelha divina. E nunca desacreditar, independente do que ia mover. E a todo momento esse acreditar, esse propósito, esse passo a passo, o fez hoje transbordar hoje aqui, nesse projeto 224, onde tenho certeza que muitas pessoas aí que vão assistir depois também vão sentir essa conexão. Porque é sobre isso, né? Quando conseguimos contar a nossa história de forma mais leve, né? Mas quantos desafios cada um aqui tem para contar, para se conectar, né? Então, gratidão, Bruno. E aí vamos abrir as perguntas. Então, que possamos manter essa centelha, né? Essa centelha de que, olha, talvez não está acontecendo agora, mas é possível depois contarmos belas histórias. Gil, eu sei que você levantou a mão primeiro, mas eu posso, porque eu vou ter que ir embora mesmo. Bruno, foi um prazer ouvi-lo. Parabéns pela sua história. Você diz assim, eu não estou congregando em igreja, você está congregando aqui conosco, no meu entendimento. Você está congregando com Deus no tribunal quando você está fazendo esse serviço maravilhoso que você faz. Né? Foi inspirador ouvi-lo. Você é um exemplo, você é uma bênção, você tem somado aqui no grupo e é um prazer ser um amigo seu. Que Deus te abençoe, meu irmão. E tamo junto, até depois do fim. Tamo junto. Obrigado a todos. Um abraço, gente. Eu vou ter que sair e pegar o pessoal para viajar. Obrigado, viu? Bom dia, boa viagem, Jackson. Cara, achei muito interessante, né, essa parte aí, Bruno, do seu pai. Eu queria saber, seu pai, ele é militar e qual foi a idade que você teve esse período de você Meu ter pai, essa parte aí do militar, essa experiência? meu pai, ele não é militar, né? Quando saiu do Maranhão, quando ele se separou da minha mãe, a história que ele conta é que ele caiu no mundo aí mesmo procurando onde sentar, né? Que ele fala. Então ele parou em Brasília, né? E ali ele começou a trabalhar como pedreiro lá em Brasília, até que ele prestou um concurso, na época lá em Brasília, ele foi aprovado no concurso, né? Lá do estado lá de Brasília, e na qual ele cuidava de menores infratores, né? Lá em Brasília. Quando eu cheguei lá, eu cheguei com 21 anos de idade, com 21, que eu fui ser militar lá em Brasília. Então, ele já era servidor, né? E, então, ele deu assistência para mim ali, quando, nas minhas folgas, eu ficava na casa dele, né? E depois fazia as visitas na escola. Pude também até levar uns amigos também lá para a residência dele, então foi um contato bem legal, né? Então, foi em 2007, né? Quando eu tinha 21 anos de idade, e meu pai já era servidor lá do governo lá de Brasília, mas ele não era militar. Entendi. Eu queria compartilhar aí com vocês. Bom, um aprendizado, né, que eu tive, assim, com a história do Bruno. Você falou que desde 12 anos até os 21, você teve um momento que você não teve contato, né, com ele. Sim, eu pensava que, quando eu conheci ele aos 12 anos, eu pensava que ia ser mil maravilhas, né? Pensava, agora eu vou ter aquele contato mesmo que faltou, que eu iria fazer viagem para Brasília, passar férias com ele, né? Ele ia ganhar presentes, né? Mas não passou de uma bicicleta, né? Que ele me deu quando me conheceu. E de vez em quando ele mandava R$ 50 para mim, mas foi o melhor que ele pôde me dar, né? Eu ressignifiquei isso, foi o melhor que ele poderia dar na época, né? Então, dos 12 anos até os 21, isso. Não tive tanto contato assim com ele, e já fui ter só após a aprovação da Marinha, que eu fui fazer o curso de formação em Brasília, que era justamente onde eu já residia.
Entendi. Isso chamou minha atenção porque você falou assim, de forma rápida, né? Dos 12 aos 21. E é rápido a gente falar, né? Quando a gente olha para trás. Mas de 12 a 21 é muito tempo, gente. São 9 anos, né? Então, É por, assim, é coisa... E por que que eu falo isso, né? Porque às vezes tem processo na vida, né? Que a gente fica desesperado, né? E um relacionamento tão importante, né? Como é pai e filho. De repente a gente quer recuperar um relacionamento, quer restituir alguma coisa, né? Que foi machucado. Nossa, de 12 a 21, né? Ele falou tão rápido, eu pensei, caramba, são 9 anos, né? é Como se por esse, isso, esse tempo todo, essa ausência toda, né? é por isso que eu cheguei a falar em alguns momentos que o que ele tinha que viver, né, ele viveu. Eu tinha que tocar minha vida adiante, eu já era de maior mesmo, então eu não tinha que ficar em braço de papai mais. Então, ou seja, tipo assim, uma revolta, sabe? Que ficou na época. Aí meu irmão, né? Eu tenho 5 irmãos, um, dois, três, 4 irmãos, né? Parte de pai. 4 irmãos. Sempre que o irmão meu me falou uma vez, Bruno, é o jeito do pai, o pai é assim mesmo, até aqui para nós aqui ele não é muito próximo, ele gosta mais de ficar lá na terrinha lá, que ele fala na roça, né, do que aqui na cidade conosco, então é o jeito dele. Então eu fiquei, como tu falou aí, poxa, eu levei 12 anos para conhecer meu pai, quando eu conheci, eu diria aquela expectativa, não foi bem o que eu imaginava, então veio mesmo o pensamento de revolta, assim, realmente ele tem que viver a história dele e eu a minha, né? Mas o propósito de Deus é outro, né? Bruno, você falou bastante em ressignificar, né? Que você ressignificou toda a sua história. Em qual momento assim que você tem o entendimento que você ressignificou a história? Agora, durante o curso que você do pior ano, que você teve essa noção que você ressignificou em algum momento da sua vida? Ou lá atrás mesmo você ressignificou e falou, não, eu aceito todo o meu passado, eu aceito toda a minha história e passou a viver uma nova vida a partir disso. E, Cláudio, eu tentei ressignificar em 2 momentos, que foi aos 12 anos, né? E depois aos 21 anos, né? Que eu tive mais contato com ele, mas não deu certo. Ano passado, na igreja que eu congregava, contando um pouco da minha história com meu pai para a minha pastora, ela falou, olha, tu tem que te aproximar do teu pai, não é porque foi assim, assim, assado, que vai terminar assim, né? E então ela começou a conversar comigo. Foi quando eu comecei a ligar mais para ele também, fazer algum contato por telefone. E quando eu comecei a assistir as lives do Pablo no final do ano, ele falava muito a questão da paternidade. Então eu entendi mais uma vez que era Deus ali, né? Deus agindo sempre. Eu acho que Deus tem um propósito eu tenho certeza que Deus tem um propósito na minha vida com meu pai, né? O que eu estou vivendo hoje, né? Então começou de fato mesmo ano passado. Ano passado, porque eu já tinha desistido de ter aquele contato mais próximo, né? Não de deixar de falar com meu pai, mas de ter o contato mais próximo, eu já tinha desistido. Então, começou ano passado, inicialmente com uma conversa com minha pastora, e, consequentemente, vieram muitas lives do Pablo que ele falava de paternidade. Aí eu, uau, é Deus falando mesmo. E como ele fala, né, o fim tem que ser melhor do que o começo, né? Não, o fim tem que ser melhor do que o início. Então, é isso aí. Obrigada e obrigada pelo transbordo. Muito linda a sua história, parabéns aí. Seguindo o Obrigado. propósito aí do alto, parabéns. Obrigada. Parabéns, Bruno. Que história, hein? A gente às vezes não imagina, né? O tanto que significa, né? A vida da gente ou qualquer coisa que a gente realmente faz. Mas é muito bonito, né? Você
contar isso, né? Porque como o Gil acabou de falar, né? Parece que é pouco, ou aquilo que a gente passa, né, durante todo esse período, mas na vida de um adolescente, eu sei bem o que você está falando, porque aos 12 anos o meu pai me colocou para fora de casa quando eu aceitei Jesus. E ele não concordava. Ele falou, não, você quer ir para a igreja, você vai de uma vez. E eu tive que ir embora. Aí minha irmã me acolheu, tudo isso. Então, é um tempo que a cabeça da gente gira. Mas, por outro lado, a gente quer vencer, né? Então, meio que é uma força dentro da gente, meio que aquela revolta, aquela coisa assim, não, eu vou vencer e vou provar. E isso acabou acontecendo. Aos 16 anos, eu estava me formando num seminário que eu tinha feito e meu pai foi na formatura. Aquilo ali foi a minha libertação. Então, Deus te dá a prova, mas ele depois te dá o consolo, né? Ele te volta a te pôr na mesa. E isso é muito bacana, né? De você poder sentar, quando a gente fala na mesa, por causa da comunhão. Então, é muito importante isso. E outra coisa que me chama muita atenção é que você usa a sua própria história, na onde você trabalha, para ajudar as pessoas. Então, quer dizer, isso aí, cara, assim, eu entendo o meu propósito, né? Você não está lá só porque você tem, porque você fez um concurso, porque você está... Não, você vê um propósito naquilo que Deus te colocou, cara. É muito bacana isso. Parabéns, que Deus te esclareça cada vez mais essa questão. E a outra questão que você falou aí sobre... Eu ia te perguntar, como é que foi o primeiro ano? Mas não deu tempo, sua escola foi completíssima. Você já contou, não, no primeiro ano foi assim e tal. E aí agora você acabou de complementar. Então, eu vejo assim... E eu vejo aqui, que talvez você não sabe, mas, por exemplo, dentro do grupo, existem situações e pessoas aqui que vão poder ajudar você nesse novo propósito, entendeu? O Delcio é uma pessoa que tem uma experiência bacana, pode te ajudar. O próprio Jackson, daquilo que você fez, e depois nós vamos conversar. Por quê? Porque quando a gente fala, né, eu falo, pô, 90%, 85%, 80% está ligado às pessoas que você não conhece, é exatamente isso. Nós estamos vendo uma cara nova aqui, até o Elton, né? Seja bem-vindo. É a primeira vez, Elton? Obrigado, primeira vez. Opa, seja muito bem-vindo. Como é que você chegou aqui? Desculpa, Bruno, como é que você chegou aqui? Então, eu fiz uma breve apresentação ali no início, né? Conversei com o Gil essa semana. Já estou no grupo faz um tempo, mas estava ali, né? Por outras questões, focado em outras coisas, acabava não participando. E daí, de um tempo para cá, eu quero participar mais efetivamente com vocês e tudo mais. Aí perguntei ali para o Gil como que funcionava, ele me deu a dica aí. Então, para sábado, eu vou estar lá. Espero que eu não ficar com vocês aí por um bom tempo. Seja muito bem-vindo. Então, essa Obrigado. aqui é a família do Projeto 224, que é exatamente isso, a gente compartilhar as nossas histórias, porque elas acabam fazendo sentido. E você vê a história do Bruno, é uma história maravilhosa, né? Espero um dia conhecer a sua também aí. O Ricardo também está aí, né? Então, voltando aqui, Bruno, é maravilhoso, cara, ver o quanto essa conexão nossa aqui faz sentido, né? Às vezes você fala, não, o cara vai levantar, ou vou escutar o cara. Não, tem muita coisa, a gente aprende com você, porque é sobre isso que a gente está vivendo, entendeu? A minha vitória, né? Ou aquilo que eu passei, a minha história de vida, vai ajudar o próximo, né? E a sua história é muito bonita, porque a gente vê em você não é um cara né, revoltado. Não, você é um cara feliz, você é um cara que entendeu e que, como aconteceu com José, como aconteceu com Davi, Deus forjou esses caras, preparou. E é isso que Deus faz com a gente. Deus dá história para a gente, né, faz para que a gente possa ser usado no propósito que Ele precisa da vida da gente. Então, eu quero parabenizar você, dar coragem de contar, né, exatamente o que realmente coisa, e que realmente o arder de Deus na sua vida aí possa crescer a cada dia. Parabéns, mesmo. Fiquei muito feliz de escutar e de saber a sua história. Que bacana. Deus abençoe.
Fala, Gil. Se não tivermos mais perguntas, então vamos encaminhando para o fim dessa reunião tão gostosa em que essas histórias são transformadoras, né? Então, pode falar, Gil. Acho que o Décio vai falar, não sei se o Ricardo tá. Se não aí. Claro, eu quero complementar aí o que a Cláudia colocou, e, Brunão, cara, que a gente puder te esclarecer com os conhecimentos que a gente tem, inclusive eu estou trabalhando em cima de um e-book aí, referente a crenças limitantes, então assim, quero ver se essa semana aí eu concluo, e fiquei imaginando o Marlon, né, Marlon? Imaginou a terapia sistêmica, o movimento que ele fez, né, Sim. da vida dele, da história dele, da paternidade. Não sei, Bruno, se você conhece alguma coisa de constelação familiar, né? Essas terapias sistêmicas aí, cara, é muito interessante, né? Eu tenho conhecimento em PNL, em hipnose clínica, então, assim, é a mudança de mentalidade, é que nem você falou, tentou ressignificar né? Em dois momentos distintos da tua vida, mas talvez você não tinha ferramentas, bagagem, para que você conseguisse fazer o movimento e realmente mudar o mindset, né? Mudar a mentalidade referente àquela situação. E, cara, muito interessante aí, parabéns, parabéns. E olha aonde Deus te colocou, né? Te colocou justamente dentro da vara da família. E a gente sabe hoje que a grande maioria, eu vou chutar 99,9% dos problemas das pessoas vem da infância, né? Verdade. Então, assim, né, são traumas, são questões que você teve lá na tua infância que você vai arrastar pro resto da tua vida. Se você não tiver a ajuda ou não tiver o conhecimento para fazer essa ressignificação, para mudar essa história, né, mudar a versão da história e contar ela de uma forma diferente dentro da tua mente, né? Então, enquanto você não faz isso, enquanto você não faz esse movimento, enquanto você não tem esse entendimento, você vai ficar ruminando aquilo ali, né? Você vai ficar remoendo aquilo ali, sempre voltando lá no passado, ou às vezes você fica, né, batendo numa tecla e você não sabe o porquê daquela situação, né? O teu subconsciente, queira ou não queira, ele está ali controlando, né? Porque temos aí uma porcentagem muito pequena do nosso consciente no dia a dia, né? Eu acho que 95% das nossas ações, nossos atos, os pensamentos, enfim, tudo que a gente faz vem do subconsciente, né? E o subconsciente é a memória RAM ali, ela está guardando tudo, desde o que você passou dentro da barriga da sua mãe, né? Até mesmo um trauma que a sua mãe viveu, uma emoção que ela viveu lá e você, na barriga dela ainda, você captou aquela energia, captou aquela situação, aquela sensação, né? E isso vai te trazer aí consequências. Então, assim, é muito interessante. Muito interessante, né? Se você quiser se aprofundar mais ainda para você ajudar as pessoas, estude um pouquinho de PNL, estude constelação familiar, terapia sistêmica, e você vai ver o movimento que as pessoas fazem no ciclo da vida, né? Que as peças vão se encaixando, né? E você vai tendo uma nova forma de ver o mundo de uma forma mais suave, que nem você, né? A tua história é nítido ali que chega um ponto que você conseguiu ter acesso a ferramentas, você conseguiu ter acesso a informações, e você falou, cara, poxa, eu não preciso mais ficar remoendo isso aqui. O que tinha que acontecer já aconteceu, e o passado a gente não consegue mudar. A gente consegue dar uma nova versão para ele para que você tenha um presente e um futuro de uma forma mais suave, diferente, e que você consiga levar isso para a vida das outras pessoas, né? Então, assim, essa experiência tua de vida, você vai conseguir fazer a diferença na vida das outras pessoas de forma significativa, né? Às vezes, aquela conversa com aquele pai que você tem ali no balcão, ali naquela audiência de instrução, ali naquela conciliação, ali naquele momento, você vai abrir a mente da pessoa, né? E que nem você falou, não é o dinheiro, não é o valor,
né? Não é aquela questão financeira, se ele vai dar 100 ou 1.000, 2.000, né? É a questão mais sentimental, é a questão mais emocional que você tem que trabalhar. E ali, às vezes, que você falou, tem crianças que não tem nada a ver com o peixe, estão no mundo, né? Vêm ao mundo, claro, se você for ver de um modo mais sistêmico, tem a ver, sim, que ninguém vem ao mundo por acaso, né? Tem alguma história para ser acertada, para ser ajustada, para ser corrigida, seja dela ou seja na vida de outras pessoas. Então, assim, e você tem essa oportunidade de estar fazendo essa diferença na vida das pessoas com o teu trabalho, né? Imagine você tá com a faca e o queijo na mão para que você possa fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Já está fazendo, Então, né? já está fazendo, né? Já está fazendo. Isso eu imagino que deve ser muito gratificante para você, porque cada família que você consegue dar um novo sentido para aquela situação, porque você pode prestar atenção, o ego das pessoas, cara, a maior parte das brigas, dos conflitos, das intrigas que existem é por questões de ego, né? E o ego é falta de conhecimento, porque quando você tem conhecimento, você tem informação, você não entra em certas questões, em certas discussões, né? Porque você sabe o que vai dar. Então, assim, é muito interessante isso. Mas, cara, parabéns. Que Deus possa Obrigado. estar sempre te iluminando aí, né? Clareando as suas decisões, as suas palavras, os seus questionamentos para aquelas pessoas às quais você atende no dia a dia. Cara, parabéns aí pelo transbordo aí, estamos juntos aí. Se Valeu, precisar, Deus. Obrigado. É estamos juntos. interessante que lá no tribunal, lá no fórum, né? Hoje mudou, né? Todo o sistema, né? Hoje eu trabalho com processo criminal, juizado, tudo que é tipo de ação hoje eu trabalho. Só que eu não deixei de ser aquela referência da família, né? Dos processos de família. Quando aparece alguém lá meio estressado, zangado, não sei quem, porque ele não paga a pensão, chama a Bruna que gosta dessas coisas de família. Mas não é, porque eu vivi, né? Eu gosto de fazer que eu faço hoje, né? E sempre, quando a gente tem essa oportunidade, né, em audiência ali, só eu e as partes, falar um pouco, né, sobre questão que eu já vivi também, e muitas das vezes falar para a figura paterna lá, que o meu amigo acabou de falar, olha, não é questão de valor, não, é questão mesmo de sentimento, você como pai e seu filho. Então, ainda tenho essa referência ainda hoje lá no fora, por mais que hoje eu estou pegando tudo que é tipo de ação. E outra coisa também, às vezes minha esposa me fala, ah, tá tão assim, às vezes bobinho pro Miguel, né? É aquele pai besta. Ah, não é ser pai besta, porque hoje o que eu puder, até na medida possível, dar para o meu filho, lógico, na medida do limite, né? Colocando os limites, eu dou para ele, porque eu não tive isso, né? Na minha infância. Então, eu quero dar para o meu filho o que eu não tive, né? Quero dar o conforto, quero. Pedir um brinquedo, sim, às vezes eu dou um não, ó, não posso, não tem dinheiro agora, mas depois o pai compra, né? Mas eu gosto de dizer não, porque a gente tem que dar não para os nossos filhos, né? Mas eu já estou programando, não, já tá, eu vou comprar para ele. Mas é porque dá para ele hoje que eu não tive a oportunidade, né? Então, obrigado, pessoal. Eu quero É, complementar aqui. Ah, você vai falar? Pode falar, depois eu é um segundo. Desculpa, Tá, Marco. Obrigada. tranquilo. Já tem um tempo, Bruno, que eu vi uma reportagem falando sobre um juiz que usa constelação familiar nas ações de família. Eu estava dando uma olhadinha aqui no Google e tem mesmo, tem umas reportagens de 2018, 2019, mas tem, eu acho que o Marlon pode te ajudar, porque ele vai te dar ferramentas para você ajudar ainda mais. É só isso que eu queria Vou colocar. pesquisar. Dá uma pesquisada lá. Tem juiz que usa, porque tem uma colega que é consteladora e ela dá aula para juiz, para ajudar na hora da conciliação. Mas é isso, obrigado. Obrigado pela É dica. justamente isso que eu ia falar. A sistêmica familiar, ela está na ordem dos advogados, ela está nas reuniões de conciliação,
ela difundiu de uma forma em que, nesses processos de dificuldades, né, emocionais e familiares, nessas varas da família também, elas estão sendo utilizadas já como ferramenta. Justamente porque você sai do racional, né? Não, não faz isso não, isso é ruim. Tá, mas por quê? Na hora que a pessoa sente aquilo ali, ela, pô, vira uma chavinha lá, peraí, vamos olhar diferente. Talvez naquele momento ali não finalize o processo, né? Mas em um outro momento, adia aquela decisão, talvez de tirar um filho ou de, né? De executar ali aquele pai e fazer, não, ele tem que pagar e ficar sem nada, um exemplo, né? Então, acaba que sai desse campo mental ali de que, não, vou executar, não quero saber, é meu lado, e a criança está no meio, né? Ou às vezes também nem envolve criança, mas enfim. Já tem pós-graduação, já estão nas faculdades, né? Os grandes players aí do mercado de desenvolvimento pessoal, você pode ver aí que também já entrou também, já tá se trabalhando isso, que é justamente esse destravar, né? Então, há 6 anos aqui, entrando um pouquinho, o Marlon não falava assim. É um processo, né? Eu não conhecia, não. Então, eu posso te mandar link, posso te Tá, mandar pode mandar. os conteúdos, materiais, porque você está dentro de um lugar onde é preciso, né? Para nós, para saber como lidar, e também para aquele que você vai atender. E já vamos com um olhar diferente, né? Isso ajuda muito no processo. Mais alguém vai falar? Que aí podemos... Não, tá ok, né? Maravilha. Então, que possamos ter esses 3 momentos, né? Aqui da reunião, onde nós compreendemos a nossa história, onde nós olhamos para ela e caminhamos. Caminhamos sabendo que tem a solução, tomando consciência, e depois que nós tomamos a consciência, darmos passos de conexão, que é justamente isso, né? Eu vivi, talvez uma desconexão com meu pai, eu tomei a consciência do quanto tenha feito falta, do quanto realmente impactou a minha vida, mas eu saber que de toda essa força eu posso ir para um terceiro momento, onde eu olho para tudo isso e eu acolho no meu coração. Mas como, Marlon? Fez falta, não me entregou nada. O ponto-chave é esse. Mas como? Dizendo um sinto muito. Sinto muito, papai. Sinto muito, mamãe. Porque sentimos a falta, e isso não tem como negarmos. Toda criança sente a falta, sente esse momento. Então, quando dizemos sinto muito, é porque lá atrás ele deve ter recebido muito menos. Então, nesses 3 pontos, quando eu consigo dizer sinto muito, de reconhecer de que realmente faltou, de que realmente não esteve presente, e conseguimos fazer ali uma reverência honrando não pelo que faltou, mas pelo que foi entregue, a sua vida. Então, nesse momento, nesse terceiro ponto, aí nós conseguimos ver a força do Pai. Aproveitar aqui já um pouquinho para fazer esse encerramento, a força do Pai. E a força do Pai é sobre isso. Eu vou para a Marinha. Eu vou para, né? E tomando essas consciências de que, caramba, eu posso fazer as coisas. Eu tenho força para ir para a vida. Tenho força para romper. Ou seja, o seu pai estava a todo momento aí dentro de você, Bruno. De toda a força que ele viveu aí dessa região do Nordeste. São pessoas extremamente resistentes, fortes. Talvez naquele momento você tinha a sensação de que seu pai não estaria presente. Mas ele estava tão presente quanto em cada momento, cada superação que você viveu. Ele te deu a sua vida e essa resistência da vida dele, de todos aqueles
nordestinos, de todas aquelas pessoas lá, né? É do Nordeste? Tô falando aqui nordestino ou é de Manaus? Sim, é aqui em Maranhão, Nordeste. Maranhão, então. Quanta resistência. Inclusive, tem não vendo ele, não ganho nada com isso. A minha esposa acabou trazendo, chama PEA. É um produto em que está sendo utilizado com os princípios ativos da palma, em que se foi feito um estudo onde, nesse princípio ativo da palma, ele tem princípios ativos ligado como se tivesse ali a reação da maconha, mas que não causa vício e que é utilizado para a saúde, é fitoterápico. Então, ele ajuda no tratamento de dores severas, dores crônicas, câncer. Aí tem veterinário e tem animal. Então, talvez, não sei porque surgiu esse momento aqui do Nordeste ali, né, daquela região, me veio isso na cabeça agora. Então, talvez possa ajudar algumas pessoas nesse sentido também. Então, essa força que estava aí dentro de você, pode ter certeza que é do seu pai, do masculino. Então, essa conexão te permite, sabe, avançar. Ó, gratidão mais uma vez a todos nós aqui nesse momento, né? Agradecer aí o Bruno pelo transbordo, o Gil, né, o mentor aí desse grupo, o Piorano, o Elton, bem-vindo, Delcio, Ricardo, Alex, está aqui conosco. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco, né? Enfim, tem o pessoal do YouTube. Possamos ter mais encontros assim, com essa profundidade, né? Esse encontrar, olhar nos olhos, que faz toda a diferença nesse caminhar. E o Gil, se ele quiser fazer o encerramento aí, e lembrar da quarta-feira, né? Também vamos ter aí a mentora Marta Dias, e em 7 meses, que ela está em São Paulo, em 4 meses ela conseguiu levantar R$200 mil. Isso é uma chamada que todo mundo, né? Pô, né? Dinheiro. É uma chamada que faz, mas o mais importante é a ferramenta, né? Que vamos trabalhando aí para se tornar pessoas melhores. Bom, então é isso, muito obrigado pela presença de todos. A gente se vê na quarta-feira, né? Se Deus quiser, 20 horas, com a Marta. Vamos agendar também os próximos a estar falando aqui. A gente vai conversando aí no grupo, no privado, né? Para agendar as pessoas. Fiquem atentos aí. Então, bom sábado, bom final de semana aí para todos. Tchau, tchau.